E aí, gente, tá rolando o Combo Fala Mais Joga de hoje na sua Play TV. Hoje eu tô aqui com a Natália, com o Nando e com o Emiliano, que fazem parte do Trix Mix Cabaré, que tá no seu 7º ano, é isso, gente? Isso mesmo, 7º ano de Trix Mix. Aqui em 2014 a gente estreou com um novo formato, porque quando começou o projeto a gente fazia um espetáculo diferente a cada edição, com convidados diferentes, um elenco rotativo. E aí, ao longo desses 7 anos, passaram vários artistas, né, pelo palco do Trix Mix, que é um show de variedades, então vários números diferentes de várias técnicas artísticas. E agora, esse ano, a gente resolveu fazer um elenco fixo, um espetáculo com um enredo, com um roteiro, e mudou completamente a proposta, mas mantendo a característica de cabaré, de show de variedades. Entendi. E ficou muito legal. Ficou muito legal. Muito legal, cara. E quantas edições eram por ano, assim, nesse antigo formato? A gente fazia pelo menos uma por mês e chegamos a fazer 2 por mês, né? Uma a cada 15 dias, assim, a cada 2 semanas. Uia, quase foi gol do Palmeiras, hein? Que isso? Como que eu errei um gol desse, velho? Tá o gol feito aí, cara. Não, tava impedido. Ah, impedido. Tá certo. Ó o corintiano. Ó, é o seguinte, eu tô jogando FIFA 2014 com o Nando, um Barcelona e Palmeiras, incrível, e o Emiliano é corintiano. Eu tenho que torcer pro Barcelona nesse caso, porque pro Palmeiras realmente não dá, Não viu? dá. Diga aí, Emiliano. E aí, bom, a gente fazia ou uma edição por mês ou 2 por mês, né? Sim. E agora a gente tá semanal, a gente resolveu aumentar a quantidade de apresentações, então toda quinta-feira. Legal, cara. Bom, o Trix Mix é um espetáculo que reúne dança, né? Circo. O que mais, cara? Já teve stand-up também, né? Já teve uma época que a gente, no comecinho antes de dar esse boom do stand-up aqui em São Paulo, a gente chamou alguns artistas para fazerem algumas apresentações de stand-up, mas depois de um tempo a gente não mais trouxe essa técnica. Tem dança, tem circo, tem outras formas de humor, não só o stand-up, então tem comédia física, tem mímica, tem um monte de artista que trabalha com a comicidade de uma outra forma, não só verbal, né, mas com o corpo também, enfim, com cenas já pré-concebidas, ensaiadas, um pouquinho diferente do stand-up. Legal. Cara, e qual que é a diferença aí desse novo Trix Mix? O que muda aí nesse novo formato, cara? Olha, a principal diferença é o elenco, que é um elenco fixo. Agora Então a gente não tem mais os artistas convidados que a gente tinha antes, que iam mudando de edição por edição. E é a presença do diretor Mark Bromilo, que é o australiano, né? Que concebeu esse formato e escreveu o texto. E é a história de um escritor que mora em cima de um cabaré, e aí ele vai divagando sobre os personagens da rua e do próprio cabaré, e aí vai construindo a história a partir da cabeça desse escritor. E esse texto, então, foi escrito pelo Mark e foi traduzido pela Raquel, que é a assistente de direção. Então tá bem interessante, é uma mistura de filme noir, com a influência do filme noir, né, dos anos 40, dessa estética, com um pouco de cartoon, um pouco de história em quadrinho, com muito circo, música ao vivo. Enfim, a Nath faz parte do elenco circense. Fazem parte do elenco, circense, né? E o Nando parte do elenco musical e também como narrador que vai costurando todos os números, né, do espetáculo. Cara, é porque louco, devia ser um desafio você se renovar durante as temporadas e durante as edições por 7 anos, né, cara? Um desafio muito grande. Você é um dos criadores junto com a Raquel, né? Exatamente. E também é artista, Sim. também faz parte do elenco, Emiliano? Não, eu já estou aposentado dos palcos faz um tempinho, uns 2, 3 anos que eu me afastei porque estava a demanda muito grande de produção e de direção, de criação, de administração da empresa, que a Trix Mix Produções também tem uma agência de artistas. Então a gente resolveu focar o nosso trabalho nessa parte do backstage, dos bastidores enfim, então não estou mais no elenco, mas no começo a gente fazia um pouquinho de tudo, a gente não só era os mestres de cerimônias, gol do Parmeira.
E é gol do Verdão. Vai, porco. Ô, Charles. Barça, como é que tá? Só, não, só, Eu sei nem os comandos aqui. só no combo pro Palmeiras ganhar do Barcelona. Incrível. Que maravilha. Palmeirenses. É isso aí. Pô, vamos lá, Barça. Vamos lá, Barça. Você falou de cartoon, onde entra isso? Porque agora diz que tem projeções também, né, nesse espetáculo. Sim, tem projeções, tem esse recurso de multimídia, a banda ao vivo. E Ó. essa história do cartoon, olha, quase foi gol do Barcelona, é bola hein? que chuta? É, o bola que chuta. Ah, mas até agora eu não sei nem qual que chuta, bicho. Bom, agora então tô vendo que o Barcelona Vamos lá, vai melhorar. Vamos lá, desculpa. Quadrado lança, é isso? E bola chuta. Isso. Agora Isso você mesmo. vai. Agora você vai. Nossa, agora. Boa, Nando, agora não tem mais Agora eu desculpa, hein, Barça? Vamos lá. Mas o cartoon ele entra mais na questão estética do Sim. espetáculo e no formato, na linguagem. Então, tem algumas cenas que tem projeção de, sei lá, de um efeito de sonoro e também tem um efeito visual no telão, um splash, Sim, por exemplo, sim. assim, as coisas assim, sabe? Tipo, a estética de cartoon mesmo, né? Legal. Cara, muda a cada espetáculo ou também Não. faz parte da... Sempre o mesmo espetáculo. Essa que é a nova proposta. É o mesmo espetáculo apresentado. A gente está em temporada até dia 29 de maio com esse espetáculo. 29 de maio. Quantos artistas, cara, nessa temporada? Né? São 12 artistas no palco e 4 músicos, 16 ao todo. Legal, São cara. 11 ou 12, agora acho que são 11 artistas no palco e 4 músicos, 15 ao todo. E a música é ao vivo. Música ao vivo. Animal. Ele é dividido em atos, dividido em cenas. Sim, são números, basicamente são números circenses que foram repaginados, vamos dizer assim, porque a trilha sonora ela foi composta especificamente para esse espetáculo, então ela é uma trilha original, então os artistas eles tiveram que reensaiar e recoreografar os números que eles já executavam antes. Então as técnicas circenses que eles já faziam em outros lugares foi reconstruído para esse espetáculo e encaixada dentro do enredo desse escritor. O Nando faz a voz do escritor e um outro artista representa esse escritor. Então é muito Legal. interessante essa brincadeira da voz estar saindo de um ator e a representação física é feita por outro ator. Então ficou muito interessante essa combinação. E aí justamente o Nando e esse artista que faz o escritor, que é o Daniel Pedro, eles vão costurando esses números circenses. Então você tem uma cena, vamos dizer, de parada de mãos, e aí que está representando, sei lá, os trabalhadores da cidade, e justamente o escritor está observando isso da janela do apartamento dele no centro da cidade. Uhum. E aí logo depois que termina essa cena, volta para o escritor, e aí o Nando volta a fazer a voz dele, e é como se representasse o pensamento desse escritor tentando, enfim, colocar no papel a ideia que ele tem e produzir o livro dele, né? E ele fica nessa angústia, nessa crise que típica de um escritor, Sim. com essa estética dos anos 40, ele está tomando o whiskinho dele, olhando pelo apartamento no centro da cidade, um lugar meio decadente, assim, com um monte de barata, e tem os personagens. E a história vai indo passando desse personagem, que é o escritor, para os números circenses, que tem a ver com alguma coisa do contexto que ele está pensando para o livro dele ali. Legal, cara. Ainda falando do trabalho... Não, antes, quanto tempo de duração tem a peça, cara? Tá com 1h15. 1 hora e 15 minutos de peça. Uhum. De espetáculo, né? Não dá pra falar que é uma peça exatamente. Falando do Mark, cara, ele era diretor do Varecai, é isso? Sim. Durante 2008 até 2011, né? Acho que foi 2010, 2011. Ele, se eu não me engano, ele fez é isso mesmo, ele fez a direção artística da turnê europeia. Turnê espetáculo europeia do Varecai, do Cirque du Soleil, né? Exatamente. Cara, e como vocês chegaram até ele, velho? Olha, é uma história muito legal. Quem apresentou o Mark pra gente foi a Natália. Foi a Natália. Foi. E foi num dos espetáculos que a gente, no comecinho mesmo da carreira do Trix Mix, acho que foi 2008 ou 2009, na Barra Funda, a gente apresentava numa casa que chama Easy, ainda está lá essa casa. E o Mark foi assistir um dia o espetáculo porque a Nath levou ele lá para ver. E ela falou pra gente, olha, o Mark foi diretor do Soleil e tal. E a gente ficou super nervoso, falou, nossa... Meu Deus. Que agora? responsa, Ele né? ainda era diretor. Ele era, exatamente. Ele tava estava de no férias, intervalo no de férias, intervalo né? de férias. E a gente ficou super nervoso. Eu falei pra Raquel, nossa, tomara que ele goste, né? Tomara que seja um bom Que ele vai espetáculo. O que achar, ele vai né? achar? E aí a gente foi depois perguntar pra Nath, aí, o que ele achou? Ela falou, não, ele gostou.
E aí, a partir daí, a gente foi, enfim, se aproximando mais. Acho que teve um trabalho que a gente estava precisando de um mestre de cerimônias que fosse bilíngue para um evento corporativo de um cliente que a gente fazia todos os anos, um evento para Bloomberg, que acontecia no fim do ano. E aí eu lembrei que o Mark estava no Brasil, liguei para ele perguntando se ele toparia fazer essa função, porque ele também é ator. E ele curtiu, fez, e aí a gente foi se aproximando e teve uma temporada no Estúdio M, antes dessa casa atual que a gente está, que a gente, enfim, convidou o Mark para fazer essa primeira direção. Naquele momento a gente não tinha tanto tempo e nem tanto recurso, mas já deu para ter uma noção da proposta, porque o Mark trouxe a proposta do audiovisual para dentro do espetáculo, coisa que a gente não tinha antes. Então a história do vídeo sendo operado ao vivo é uma característica muito forte do trabalho dele. Isso que eu ia perguntar, se essa nova temporada ele idealizou também alguma dessas mudanças? Sim, totalmente. Ele idealizou a maioria das mudanças, veio da cabeça do Mark. Eu, como ex-diretor do projeto, me segurei para não dar meu espetáculo, mas foi a melhor coisa que eu fiz, porque ficou lindo, ele acertou a mão assim, de uma maneira assim, fantástica. Eu fiquei muito feliz de eu não ter dado muito pitaco ali. Que louco. Você estava falando sobre o Mark ter ido assistir, eu fiquei pensando na primeira edição. Como é que foi a primeira edição, cara, do Trix Mix? Nossa, a primeira edição foi uma loucura, assim, porque a gente teve que convencer pessoas que a gente não conhecia a fazerem parte de um projeto que também não existia. Que era um embrião. Era um embrião. E para convencer essas pessoas que a gente não conhecia o que era o Trix Mix, nem a gente direito sabia explicar, porque era uma coisa nova, inclusive, para a gente. Sim. Mas a gente conseguiu. A gente colocou um elenco super legal junto e apresentamos num lugar chamado Café Concerto Uranus, que existe até hoje, que é do Carlito. Que foi a primeira... Foi o quê? Foi gol do Barcelona ou não? Não, foi nada, não. Não consigo chegar na, chegar na área. Ainda não. E o Palmeiras está dominando, Palmeiras está dominando. Palmeiras está dominando faz tempo. E aí a gente apresentou lá no Café Concerto Uranus, com esse elenco que foi super legal, foi super na raça, assim, de última hora. Mas a gente viu que deu certo, a resposta do público foi excelente. A gente ficou no Uranus, acho que uns 6 meses, assim, um pouquinho mais, quase um ano. Aí a casa começou a ficar um pouco pequena, porque tinha muita gente, e a gente foi procurar um outro espaço. A gente foi para o antigo, um lugar que já nem existe mais, acho que foi demolido, inclusive, que chamava KVA, que ficava na Cardeal Arco Verde, que era um espaço incrível, assim, grande, era perfeito pra gente, só que a gente conseguiu fazer um espetáculo lá, no dia seguinte fechou e foi vendido para uma incorporadora imobiliária. No dia seguinte o lugar fechou. No dia seguinte o lugar fechou, daí a gente, nossa, e agora o que a gente vai fazer? E aí eu fui atrás na internet mesmo, fiz uma pesquisa rápida e descobri a antiga Broadway, que hoje em dia se chama Easy, que é um espaço super legal, que é uma casa noturna. Pelo fato de ser uma casa noturna com esse aspecto bem de boate, assim, a gente tinha que reconstruir o lugar praticamente, a gente fazia uma decoração específica, levava mesinha, cadeira, punha vaso com flor, vela, levava uma bambolina de veludo vermelho para dar essa cara do cabaré. Então, só que era muito trabalhoso, porque a gente tinha que desmontar a boate, né? Montar o cabaré e depois... Então a gente chegava uns 3 dias antes e ia embora só no dia seguinte. E aí a gente... enfim, resolveu mudar de novo de casa, porque estava dando muito trabalho essa história de montar e desmontar. E fazia muito tempo que a gente queria ir para esse espaço da Pedroso de Moraes, que era o antigo Bar Avenida, que foi reinaugurado como Estúdio M. Hoje em dia eu acho que já até fechou de novo, não sei se vai reabrir, mas enfim. E a gente ficou lá um tempão, foi um lugar super legal, que deu super certo, porque ele já tinha esse formato. Lá era um lugar... E deu Verdão, hein? Deu Verdão, acabou. Fim de jogo, deu Palmeiras. Emiliano, vou aproveitar que o jogo acabou, vou fazer um rápido intervalo. Na volta, eu volto para falar mais de Trix Mix Cabaré e também da carreira do Nando e da Nath. Fica aí. Boa. E eu tô de volta com o Combo Fala Mais Joga, com a rapaziada aqui, a Nath, o Nando, o Emiliano, do Trix Mix Cabaré. Emiliano, a gente tava falando sobre a procura pelas casas, né? Uhum. E pelas casas que o Trix Mix já passou. Exatamente. Agora vocês estão no novo endereço, né? Numa casa que vocês procuravam já há algum tempo.
Sim, que chama Teatro Vira da Lata, que é em Perdizes, na rua Pinagés, não lembro do número exato 1387. agora. 1387. E é um teatro novo, super legal, super bem localizado, tem uma estrutura ótima e estamos super felizes lá. Legal. Bom, vou falar com a Nath e com o Nando, porque o Emiliano agora ele vai... Agora tá difícil de Ele eu falar. vai entrar no mundo bateu. psicodélico. Gente, como é que o projeto chegou na vida de vocês? Quem quer começar? Eu começo. Nath, começa. Bom, na verdade, eu já conheci o Emiliano há muitos anos. Assim que eu comecei a fazer circo, a gente já trabalhou numa companhia que ele tinha também, que era o Circodélico, que eu entrei como substituta do elenco. E a gente já se conhece há muitos anos. Bom, depois teve um período que eu fui trabalhar no Circo du Soleil, que eu fiquei 3 anos morando fora. Você fez parte, né, do elenco do Varecai, é Eu isso? fiz parte do elenco do Varecai. Aí é que tá o Mark, né? Aí é que entra o Mark. E aí eu fiquei fazendo triplo trapézio lá por alguns anos, que foi mais ou menos no período que o Trix Mix começou, que aí foi o momento que eu soube que ele estava fazendo esse projeto com a Raquel. Sim. E eu estava fora. E aí assim que eu voltei, na verdade, eu acho que eu nem cheguei a assistir e já comecei a participar. Que legal. Quase desde A primeira edição? a primeira edição, eu acho, viu? Porque a Linhas Aéreas ia fazer umas participações, aí eu já entrei em algumas coisas com números que já existiam, que a gente já tinha de repertório de outra companhia que eu trabalhava. Sim. E aí eu participei da maioria das versões. Algumas eu não participei, porque tinha sempre uma rotatividade de elenco também, uma questão de disponibilidade também, de variar o espetáculo. Mas aí desde então já meio que faço parte. Legal. Nando, como é que foi pra você? Eu fui por uma indicação. Tem uma atriz que me conhece, a Paula, e um dia ela me ligou e falou, olha, eu conheço um diretor assim, australiano, tá? Ele pediu uma pessoa com umas características e eu passei teu nome. Daí a gente se encontrou numa reunião, ele propôs, ele explicou como que ia ser e eu topei. Foi simples assim, eu não conhecia. Eu não conhecia o Trix Mix antes, eu fiquei muito tempo em teatro musical. Preso então. em teatro musical. Eu vim aqui, já joguei aqui. Preso! Porque teatro musical você faz 7 por semana, na média. Tem espetáculo agora que tá rolando aí que tá fazendo 9 por semana. Isso é Você verdade, imagina isso? São Paulo virou a Broadway brasileira, né? E eu peguei isso aí no comecinho, então eu passei 12 anos fazendo teatro musical. Não conheço muitas coisas que eu quero conhecer agora que eu tenho mais tempo. Legal, velho. Não, você passou por grandes peças do teatro musical, né? Por exemplo, que Quando eu Bela e a Fera ali. A Bela e a Fera, lá no comecinho. 2002, né? 2002. E eu cheguei a trabalhar com Gabriel Vilela no comecinho da minha carreira. Essa experiência com o Trix Mix me lembra muito a minha primeira peça, que foi a Ópera do Malandro, no TDC, ainda estava aberto o TDC, com Gabriel Vilela. Muito mambembe, assim, umas coisas... me lembra muito essa experiência que eu tenho agora com o começo da minha carreira no teatro. Legal, Depois fiz Vitor Vitória com a Marília Pera. Daí eu entrei ali no Teatro na Brigadeiro, ali, que era o antigo Teatro Abril, né? E lá eu fiz os grandes musicais, né? Comecei com a Bela e a Fera, Chicago, Miss Saigon, eu vim aqui com Miss Saigon, Fantasma da Ópera. A última que eu fiz foi o Médico Monstro. Foi a maior experiência que eu já tive, assim, porque é muito desafiador fazer aqueles dois. Que legal, Aquele maluco lá, E cara, no Trix Mix o Emiliano falou da voz, né, já do personagem. O que mais se apresenta no Trix Mix? Eu tô como músico no Trix Mix. Ah, tá como músico. Eu acho que isso rolou na indicação. Acho que o Mark pediu alguém que fosse músico e tivesse esse lado ator. E então eu tô como músico ali. Muito interessante esse processo, porque a diferença é que nesses espetáculos da Broadway você chega, os caras já sabem numa bíblia exatamente o que você vai fazer. Já tá, E já você, tem o padrão dos caras, né? Não se mete, não olha pro lado, faz o que a gente tá mandando e acabou. É mais ou menos assim, entendeu? Você não tem espaço para criar nada. Sim. 2 meses é o mínimo de ensaio assim que você tem para estrear o espetáculo da Broadway. Esse espetáculo, o Mark chegou, aquele sotaque dele, nós teremos 3 dias de ensaio. Eu falei, 3 dias de ensaio? Daí a gente chega, eu falei, gente, tudo bem, vamos ficar calmo, né? Bem-vindo ao Trix Mix, né? Acho que ele sabe o que ele tá fazendo, né? Daí, a primeira coisa que ele falou foi muito legal, cara, aquele estreia, coisa. Ele falou assim, gente, é o seguinte,
Não vem com psicologismo pra mim, faz o que vocês tiverem de melhor. Genial. E se eu cortar não é pessoal. Eu falei, cara, Maravilhoso. é assim, O tipo... completo contrário do Ele que... pega e fala assim, meu, faz o que você tem de melhor aí. Daí eu vou só falar sim ou não. Daí já viu, eu sou multi-instrumentista, eu já trouxe sax, guitarra, já trouxe um monte de que coisa, legal, cara. talkbox. Falei pra ele, ó, faça um negócio mais ou menos assim. Não entendi, faça que eu vejo depois. E ele acabou aceitando tudo. E eu tô me divertindo, tô fazendo o que eu mais me divirto ali, né? Que legal. Pô, velho, eu tava lendo, vocês são multi-artistas, é um negócio que eu acho que talvez seja diferente na gringa, né? Porque Nath também, né? É atriz, acrobata. O que você apresenta no Trix Mix? Eu esqueci de perguntar isso pra você, Nath. Bom, o número principal que eu faço é um número de doble lira. Sim. E fora isso a gente tem outras participações secundárias. Tem um outro número que é um número como se fosse uma cena de grafite, que a gente faz uma grafite, aí é projetado no vídeo, aquilo que a gente está pichando, que é uma cena, meio que uma brincadeira, e aí a gente vai para a plateia, um momento meio de acordar a plateia, assim. E fora isso, participação em outros números, uma pequena participação de auxiliar o malabarista com alguns objetos, ou mesmo estar em cena compondo com o número que está acontecendo. Legal. Ô, Nando, com você ali, quantos músicos tem mais, vai? Nós somos em 4. Tem o diretor musical, o Andrei Peça, que ele está nos teclados. Eu faço sax, soprano, tenor e guitarra, né? Talkbox, umas brincadeiras assim. E daí temos um baixista e um baterista que são uns demôniozinhos, assim, cara. São verdadeiros Nossa, demônios. é impressionante. Essa galerinha que tá, os moleques jazzistas, assim, eu fico impressionado, cara. Os caras saíram da faculdade agora, sabe quando sai com aquela... Molecada ainda. Cara, eu fico olhando pros caras tocando e falo, meu Deus, bicho, tô ficando velho. Fica aprendendo com a molecada do É, jazz, né? Muito louco. Mas é isso mesmo, os artistas brasileiros são mais variados mesmo, eles... Cara, pela experiência que eu tive, porque eu comecei minha carreira, eu já comecei com os americanos, né? Então eu entendo que você tem que ser o melhor naquilo. E então não olha tem pro... essa Você tem que cultura, ser né, dos especialista. caras. É aquilo, o especialista é aquele cara que sabe quase tudo sobre quase nada. Eles querem genial. isso, eles querem o especialista, né? A gente aqui tem que matar um leão por dia, bicho, no Brasil. Aqui você tem que produzir, você tem que se vender, você tem que fazer tudo. Daí você acaba tendo esse Aprendendo monte- mais coisas, né? Abrindo mais o leque de aprendizado. E também essa coisa muito do improviso e de você tem uma semana para aprender e aí você dá conta e você vai e dá conta e você aprende uma coisa nova, uma técnica nova. Às vezes a gente não se aperfeiçoa tanto em uma habilidade, né? Isso eu acho que é um ponto fraco e forte ao mesmo tempo, né? um ponto que De você não não é um ficar ponto mega fraco, né? especialista em uma coisa, mas ao mesmo tempo você tem essa versatilidade, como você falou, de Essa criatividade, esse improviso, né? Não sei também se é um se ponto vira. fraco, né? Exatamente. Não, é uma diferença, É né? uma diferença. Os caras são muito especialistas no que fazem, Muito mas só técnicos, fazem né? aquilo. Né? Verdade. Cara, ainda falando disso, tem projetos muito valorizados aqui no Brasil, por exemplo, o Cirque du Soleil, né? Mas como é que é para um artista que mora aqui no Brasil, que trabalha aqui no Brasil, essa arte de vocês, cara? Como é que é viver dessa arte? Olha, viver de arte nunca é uma Nunca tarefa é fácil, né? Eu acho que em qualquer lugar, principalmente aqui. O circo, acho que ele passou por uma fase de ter muito preconceito, né? De ser essa coisa mambembe, de ser marginalizado. Sim. Eu acho que o Cirque du Soleil trouxe para o circo, não só brasileiro, mas em muitos lugares, ele trouxe uma visão diferente, uma visão que é profissional e que é melhor e que reconheceu as coisas boas que existem. Eu acho que Só fez bem. só fez bem, é uma super empresa, né? Uma mega empresa, uma experiência incrível. Eu imagino que deve ser semelhante aos musicais, né? Como o Nando faz, que você tem que caber um pouco mais nessa caixinha, você tem que fit the box. Mas que é incrível, você aprende muito nisso também, né? Nessa organização, nessa disciplina diária, de fazer 10 espetáculos por semana. Vai na fisioterapia, chega com o pescoço Quebrado, travado, eles te fica botam quebrado. para trabalhar. Foi isso que eu ia perguntar. Emiliano, tá tudo certo aí? Tá, mais ou menos. Eu tô com cãibra no dedo aqui, cara. Pô, gente, é o seguinte, o combo infelizmente está chegando no seu fim. E, bom, eu queria que vocês falassem, quem quiser ver o espetáculo, Trix Mix Cabaré, dar o serviço aí pra gente, se tiver site. Sim, tem o site
muito bem lembrado, obrigado, é o trixmix.org. Ali tem todas as informações, tem a página no Facebook, tem Twitter, tem Instagram, tem toda essa parte da rede social do Trixmix, está bem divulgado. O espetáculo acontece todas as quintas-feiras no Teatro Vira da Lata, que é na Pinagésimo 387. E a casa abre às 20h30 com serviço de bar. Então essa é uma característica também do cabaré, porque você tem umas mesinhas, você tem cadeira, você pode chamar o garçom, pedir um vinho, uma Coca-Cola ou qualquer coisa que você quiser beber. E o espetáculo começa às 21h30. Então todas as quintas-feiras até o dia 29 de maio no Vira da Lata em Perdizes. Maravilha. Passou pela sua tela aí todas as informações, espero que você tenha anotado. E, valeu, gente. Brigadão. O Combo Fala Mais Joga de hoje fica por aqui. Um beijo pra vocês.